Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de hidráulica, parte de bombas hidráulicas, né? No último vídeo a gente viu lá na simulação que estava com um erro lá no circuito, né? A gente alterou aqui na parte do CAD também, né? A linha de segurança, né? A parte de segurança, né? Ela estava na linha de saída, né? E aí a gente alterou para a parte de pressão. E a gente fez aqui no simulador, né, como vocês viram, e fiz aqui também na parte do CAD, né. Então aqui vamos aqui só para entender o que foi que aconteceu, né. Essa linha aqui, ela estava saindo da linha de saída, né. Só que acontecia, quando a pressão ela vinha aqui no circuito, ela vinha aqui, ela travava, né, ou seja, o cilindro ele recuava, ela travava e a pressão ali o fluido hidráulico ele precisava voltar para o tanque, né? Voltar para o tanque, e a gente não tinha feito essa linha de retorno para o tanque. E aqui está a linha de retorno agora. E aí você pode até perguntar, poxa, mas aqui o fluido ele não vai retornar direto para o tanque, ele não vai desde que a pressão de acionamento da válvula de segurança seja uma pressão maior do que a do cilindro, né? Então o cilindro ele recua e depois a válvula de segurança abre, fazendo com que o fluido retorne para o tanque, né? Então é dessa forma aí que vai ocorrer o funcionamento. Aí você pergunta, e na outra linha que estava antes, não precisa? Não precisa por quê? Quando o fluido ele faz com que o cilindro avance ou retorne, vamos supor que ele vai avançar. O fluido que está aqui na câmara dianteira, ele vai seguir diretamente para o tanque, né? Ele vai seguir diretamente para o tanque. É porque aqui ele está ao contrário. A gente teria que mudar aqui essa posição. Deixa eu alterar aqui logo, para a gente ver essa parte do avanço, né? Deixa eu alterar aqui. Pronto, aqui tá bom. Beleza, então vamos lá. Então, o que é que acontece? A pressão, né, ela tá vindo por essa linha. Chegou lá, o cilindro avançou, beleza. E o fluido que está na frente, aqui na câmara dianteira, ele vai retornar direto para o tanque, né? Se você observar aqui, a tubulação ela tá aqui direto, ela vai direto para o tanque. Então não tem problema nenhum. No caso que estava contrário, né, na posição que estava contrária, quando o fluido está indo para a câmara dianteira, o fluido que está na parte traseira ele vai seguir para o tanque também. Então também está protegido, não tem problema nenhum, tá bom? Então é isso, só para ficar alinhado a informação. No próximo vídeo a gente começa a falar da parte CLP. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas aulas de hidráulica, né? Nesse caso a gente vai fazer uma análise desse circuito. Esse circuito foi o mesmo que eu utilizei na última aula para falar sobre simbologia, né, de válvula direcional hidráulica, né? No caso onde a gente falou dessa válvula por duas vias, né? Duas posições por duas vias. E aí, normalmente quando eu utilizo um circuito para representar uma simbologia, eu gosto também de fazer um vídeo na sequência falando sobre o circuito. E esse caso aqui, ele é um circuito interessante porque ele praticamente não tem funcionalidade prática, né? Mas ele é bem interessante didaticamente para a gente entender algumas peculiaridades aí dos circuitos hidráulicos, né? Vamos aqui observar. A gente tem simbologia para reservatório, válvula de segurança, né? manômetro, cilindro, simplização, retorno por mola, válvula direcional duas posições, né? Por duas vias, acionada manualmente, retorno por mola. E aí, o que é que tem de interessante nesse circuito? Ele aqui está ativado, né? Observem que o cilindro ele está recuado, né? Ou seja, a haste dele está recuada. E a válvula está na posição original, que é justamente bloqueada, né? Ou seja, é uma válvula normalmente fechada, né? Então, o fluido para passar só quando ele tiver o acionamento, né? E aí, o que acontece? O que é que está tendo aqui de fluxo, né? Como a gente já falou diversas vezes aí nas aulas de bombas hidráulicas, né? Bombas de deslocamento positivo, como é a desse caso aqui, o fluido ele está indo, né? E ele precisa retornar para o tanque, porque as bombas de deslocamento positivo eles não admitem retorno do fluido, né? Em alguns casos, enfim, entra a questão de eficiência, mas na lógica não seria para admitir retorno. E nesse caso aqui,
o fluido ele está chegando nesse ponto aqui da válvula, está bloqueado, está ok, não está tá funcionando corretamente, né? Ou seja, a válvula está bloqueada, e ele está chegando aqui nesse ponto que é a válvula de segurança, ou seja, a válvula de segurança, quando se atinge uma determinada pressão, ela vai abrir, né? Ou seja, ela vai entrar em funcionamento de acordo com a regulagem da pressão dela, para que o fluido ele retorne para o tanque, e é o que está ocorrendo aqui, né? Então o circuito está seguro, né? O fluido está chegando no ponto, não está passando e está retornando para o tanque. E no sistema tem pressão, como vocês podem observar aqui, está aqui indicado, né, 88 bar, uma pressão elevada, né? A gente não está tratando da questão dos parâmetros do circuito. Bom, então nesse caso aqui, quando eu acionar aqui a válvula direcional, o que é que vai acontecer? Ela vai mudar a condição de fechada para aberta, e o fluido ele vai entrar em deslocamento e consequentemente vai acionar o cilindro. Até então tranquilo, vai estar funcionando perfeitamente. Quando o cilindro atingir o comprimento final, o que é que vai acontecer? A válvula de segurança vai estar atuando, né? Porque aqui ele vai estar fechado o percurso, né? Então a válvula de segurança vai estar atuando normalmente, não tem problema. Só que quando eu colocar a condição da válvula direcional original, que é essa posição que ela está agora, o que é que vai acontecer? O fluido do cilindro, né, o qual ele vai ficar avançado, ele não vai retornar, ou seja, a mola não vai conseguir fazer com que o fluido retorne para a válvula de segurança. Lembrando que ele não pode voltar para a bomba porque é uma de deslocamento positivo, né? Então o que é que vai acontecer com esse fluido? Ele vai ficar aí travado, vai ficar como se fosse um calço hidráulico, né, nessa conexão aqui. Então, quando ele avançar, ele não tem mais retorno, né? Vamos simular aqui para verificar. Acionei a válvula direcional, ele foi. Observa aqui o que é que está acontecendo. A válvula direcional avançou, o cilindro avançou, perfeito. Pressão aqui aumentou, está estabilizado os 2 manômetros, né? Então está funcionando perfeitamente. E todo o circuito aqui está fechado, né? Então a bomba está mandando óleo, né? Aqui tá essa parte aqui já está toda bloqueada, né? Ou seja, com óleo, e o óleo está voltando para o tanque como? Pela válvula de segurança. Perfeito. Só que quando eu desacionar a válvula direcional, ela está ativada, desacionando ela, não tem retorno. Por quê? O cilindro ele fica lá, ó, avançado permanentemente, porque o fluido ele não tem como voltar pela válvula direcional, porque ela está bloqueada. E quando eu aciono a válvula direcional novamente, o fluido ele vai estar, você vai ter o fluido que vai estar chegando da bomba e o fluido que já vai estar lá confinado, né? Então já vai ter fluido confinado aqui, que é o que eu chamei de calço hidráulico, né? Então o fluido ele vai voltar aqui para o tanque para proteger o sistema, mas o cilindro ele vai ficar lá permanentemente avançado, né? Então veja que na prática não tem nenhuma funcionalidade para mim ter um cilindro que vai ficar lá permanentemente avançado, né? Então isso não faz sentido, mas didaticamente, como eu disse, é interessante para entender o fluxo de um circuito hidráulico, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas aulas da parte de gerenciamento e manutenção. Hoje a gente está falando sobre alguns conceitos específicos, né? A gente já falou sobre conceito ligado à parte de confiabilidade, e agora a gente vai falar sobre conceito da parte de sistema, né? É muito comum esse termo, né, nas indústrias, né? Sistema mecânico, enfim, várias situações que se aplica o termo sistema, mas é importante ficar atento com a definição, né? Onde a gente tem que o sistema é justamente um conjunto, né, de dispositivos que operam formando uma unidade destinada a cumprir determinada tarefa, né? Eu só tenho o termo sistema ligado à indústria, a essa questão do conjunto? Não, tenho sistema ligado a também situações de montagem de associações de várias empresas ou grupos de empresas que venham a estar trabalhando com base também em um determinado parâmetro, né?
Então é importante ter essa ação. No que diz respeito à indústria, especificamente o sistema, ele tem essa base, que é justamente ter esse conjunto, né, de elementos que venham a trabalhar com um único sentido, né? Ou seja, atender uma determinada missão, um determinado trabalho ali específico que ele venha a ser efetivo nesse ciclo, né? Então, é também interessante analisar que existem sistemas que possam ser constituídos por mais de dois ou mais grupos, né? Para que ele venha a formar uma célula, né? E justamente essa célula também está atendendo um objetivo macro, né? Então é importante ficar atento com isso, né? Exemplo, para exemplificar essa questão, né? Vamos supor que a gente venha a... Vamos falar sobre ar-condicionado, né? Eu acho que é um exemplo interessante para isso, né? No passado, o conforto do ambiente era fornecido por dois sistemas separados, um destinado normalmente a resfriamento e outro ao aquecimento, né? Exemplo, dependendo da região onde você está, né? Então, um sistema ligado à parte de resfriamento, né? Normalmente você está no verão, e um sistema ligado a aquecimento quando você está no inverno, né? Então, se você for observar hoje, né, normalmente a gente tem um único sistema que vem atender esse ciclo, né? Ou seja, o mesmo elemento que vem atender tanto situações para o frio como situações para o calor, ou seja, um sistema integrado onde a gente tem essas duas funcionalidades. Então, eu tenho um ciclo de componentes que venha dar essa condição do resfriamento e tem um ciclo de componentes que venham a dar essa condição do aquecimento, né? Ou se a gente não tiver ciclos diferentes, mas que eles venham ter capacidade de processamento para que venham atender aqueles parâmetros específicos, tanto para o resfriamento como para o aquecimento, né? Então a gente tem a junção de dois sistemas visando um único objetivo, que é o conforto de um ambiente, né? Então o sistema ele tem como base essa questão, né? Que é justamente esse conjunto de elementos visando atender determinada tarefa, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas aulas da parte de gerenciamento da manutenção. Hoje a gente vai estar verificando mais o conceito, né? Nesse caso aí o conceito ligado à montagem, né? Termo esse tão comum aí na área industrial, principalmente na parte de manutenção, né? É importante ficar atento com essa questão da montagem, né? No que diz respeito à definição, né, onde a gente entende que montagem é todo e qualquer item estrutural, né, ou funcionamento dinâmico que possa ser desmontado em dois ou mais componentes subordinados, sem que haja ruptura permanente de uniões físicas, né. É importante entender que esses componentes de uma montagem, se ocorrer essa montagem de forma arbitrária, podem ser constituídos por uma combinação de um número de montagens subordinadas, né? Ou seja, denominadas submontagem, né? Então, exemplo, nesse caso aí que está mostrando aí na imagem, né? Um molde. Então, se eu for utilizar esse molde aí numa injetura de plástico, o molde tem a sua característica de montagem interna, né? Sua submontagem, mas ele vai ter sua funcionalidade final quando ele for montado na injetura, né? Então, eu posso fazer essa condição de submontagem a parte do processo, né? Então, muitos mecanismos possuem, né, essa capacidade de submontagem fora do processo, né? Então, é importante ficar atento, né, justamente onde não se tem alteração do processo, né? Então, a montagem ela tem justamente com essa base, né? Ou seja, todo e qualquer item estrutural ou funcionalmente dinâmico, né, que possa ser desmontado em dois ou mais componentes, né? Já o termo estrutura ele refere-se à função executada por componentes, né? Nesse caso passivos que funcionam como suporte de componentes dinâmicos que exercem a função de um circuito, né? Ou seja, a parte estrutural ela está ligada justamente à carenagem, né? Normalmente, que é onde vai estar suportando os elementos dinâmicos, né? Que venham a ter processamento e funcionamento daquele determinado equipamento, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre o conceito de confiabilidade, né, ligado diretamente à parte de gestão da manutenção, né, conceito esse aí tão importante, né? Então a gente tem como base nesse conceito
é justamente a análise, né, da confiança do processo no que diz respeito à sua execução, né? Então a confiabilidade acaba se tornando uma ideia fundamental, ou seja, que normalmente o grupo ali que está envolvido dessa ação normalmente entende ela, né? Mas normalmente entende ela mais de maneira intuitiva, né? Então justamente esse detalhe da intuição que precisa ser decifrado para um ciclo, né, mais efetivo. Né? Então, meu sistema é muito confiável, mas quando você fala que ele é confiável, você está tomando como base qual parâmetro? Né? Então, a confiabilidade ela tem que ter como base e um parâmetro. Né? Então, é muito comum, né, esse problema, né? Porque cada pessoa acaba entendendo confiabilidade de uma determinada maneira. Né? Então, é importante ter uma definição. Exemplo, um dispositivo é considerado confiável, né? Exemplo, um automóvel, um avião ou qualquer outro tipo de mecanismo, quando ele permanece cumprindo suas funções durante toda a vida útil estabelecida pelo projeto, né? Independente de condição favoráveis ou adversas. Então, nesse caso aí, eu estou garantindo que a especificação, né, informada, ela é coerente com o processo qual aquele elemento ele vai estar atuando. Né? Então, exemplo, se uma TV ela tem uma garantia de 2 anos, né? Vou colocar aí uma TV que normalmente é um elemento que não tem tanta mudança de posição, ou seja, contato, movimentação, né? Ele normalmente ele fica mais ali estático, né, em determinado local ali da casa, enfim. Né, e tem lá a garantia de 2 anos, ele atende a essa necessidade, ou seja, de 2 anos de garantia, sem ter aquele ponto ali de manutenção específico para ele, né, já que está dentro da garantia do fabricante, e ele atende essa condição, aí eu tenho um processo que ele realmente é confiável. Né? Então, é claro que é uma definição ampla, mas é importante analisar esse ciclo, né? Ou seja, ter um parâmetro para informar o porquê é confiável. Minha equipe de manutenção ela tem uma confiabilidade muito alta. Né? Então, se eu estou indicando que minha equipe de manutenção tem uma confiabilidade alta, estou indicando justamente que ela está atendendo os prazos, as especificações determinadas pelos processos estabelecidos da indústria, né? Da indústria onde eles estão inseridos. Né? Então, numa margem aí de 1.000 ocorrências, 3, 4 ocorrências dentro dessas 1.000 aí, vem ocorrendo algum problema, né? Eu tenho de fato um nível de confiabilidade muito alto para a minha equipe de manutenção, mas aí eu tenho um parâmetro para poder especificar o porquê ela é confiável. Né? Então é importante fazer essa associação com parâmetro. Né? Então, sempre que se for tratar, né, do termo confiabilidade, é importante ter um parâmetro para se distinguir, né, ou de fato para explicar o porquê é que esse elemento, máquina, grupo é confiável. Tá bom? Então, quando se fala do termo confiabilidade, sempre fica atento a essa, um parâmetro para indicar de fato o porquê que ele é confiável. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de gestão da manutenção. Hoje a gente vai estar falando sobre mais um conceito, nesse caso o conceito de manutenabilidade, né? Esse que é um conceito que foi desenvolvido logo no início da Revolução Industrial, né? Quando se tinha uma busca, né, de se manter, né, maquinário trabalhando de qualquer maneira, né? E isso não mudou, né, também com o passar do tempo, né? Hoje ainda se procura essa relação, né? O que se mudou foram os métodos, processos, indicadores, com o passar do tempo, né? E aí, no caso, a manutenção em si, né, ela passou a ser gerida por meio de indicadores, né? Então, esses indicadores eles acabaram dando subsídios, né, para vários conceitos. Né? Então, hoje, a área da gestão da manutenção ela te dá uma possibilidade muito grande de analisar os indicadores, né, desde prospecções de elementos que estão dando uma baixa confiabilidade para chegar em aspectos que vão te dar uma alta confiabilidade. Né? Então, esses aspectos eles foram trabalhados, né, durante o passar do tempo e são estudados até hoje. Né? Vários conceitos que vêm surgindo com o passar do tempo. Né? Então,
Esse conceito de manutenabilidade, né, ele iniciou como uma série, né, de regras, né, e linhas de ações desenvolvidas em resposta às exigências do setor de manutenção, né, os mecânicos propriamente ditos, né, que executavam o processo de manutenção. Né, e aí justamente com o passar do tempo essa criticidade ela foi aumentando e os conceitos eles foram sendo aplicados, né, a literaturas, né, ou seja, de fato sendo criado algo escrito que venha determinar um segmento com base em dados já estudados. Né? Então, para se ter, né, um processo confiável, né, na manutenção, a manutenabilidade, né, esse conceito ele foi sendo cada vez mais inserido no processo Abril. Né? Então, se a gente for levar em consideração uma definição, a gente pode entender que a manutenabilidade é o constituinte de um produto projetado, né, um mecanismo, né, e que garante a habilidade do produto de executar, né, de forma plena as funções, né, para o qual foi destinado. Né? E aí, no caso, entra justamente o conceito, ou seja, sustentar durante a vida útil o mínimo de custo e trabalho. Né? Ou seja, se eu projeto um determinado equipamento, qual é a capacidade daquele equipamento ele vir a sofrer manutenção durante o processo, manutenção de fato controlada, e que venha de fato aumentar a vida útil dele, né? Ou manter a vida útil dele. Né? Então, manutenabilidade é justamente a classificação, né? Ou a definição do elemento ele poder sofrer a manutenção, né? Ou seja, ele ser mantido. Né? Então, entenda-se que a manutenabilidade está muito ligada a isso. Né? Quantas e quantas vezes a gente não se depara com elementos, né, equipamentos que funcionam ali durante um determinado tempo e quando apresentam uma falha, às vezes uma falha crítica, e a manutenção é cara ou é um processo complicado de se fazer a manutenção, né? Então ele tem um indicador de manutenabilidade baixo. Né, enquanto outros elementos eles possuem um indicador de manutenabilidade bem elevado. Né? Então a manutenabilidade ela tem justamente como fato esse indicador. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!